Olá pessoal, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos aqui no nosso Café com o Pastor. É um prazer imenso termos aqui o nosso pastor Aguinaldo de Souza e também a nossa irmã pastora Renata, e é uma bênção de Deus. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso podcast, nós vamos fazer uma oração, dirigir a Deus uma oração, pedir que Deus se faça presente no nosso meio, para que as bênçãos de Deus estejam conosco aqui e com você também na sua casa. Nós vamos orar pedindo que Deus derrame da sua bênção sobre a sua vida, no nome de Jesus. Querido Deus, Pai, na tua presença nós estamos reunidos aqui e pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, a tua direção e tudo que for falado aqui neste dia, Senhor, seja tudo para a glória e para a honra do teu nome santo. Que o Senhor venha abençoar vidas, abençoar famílias, abençoando lares, Pai amado, que estarão recebendo esta palavra neste dia de hoje. Nós queremos te agradecer por tudo, em o nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Irmãos, é com imenso prazer temos aqui hoje o pastor Aguinaldo Souza e a nossa irmã missionária, pastora Renata, né? Às vezes falamos missionária porque nosso ministério é missionária, né? Missionária. E o ministério do irmão é pastor Aguinaldo Souza, né? E a nossa irmã, pastora Renata. A igreja, pastor presidente da igreja Casa de Paz, né? Casa de Paz. Pode se apresentar, pastor? Pai do Senhor, pastor Jurandir, primeiro eu quero agradecer a honra do convite de participar aqui com o pastor nesse podcast, um Café com o Pastor, e é excelente, né? É uma maravilha de poder externar um pouquinho e contar um pouquinho da nossa experiência, então quero agradecer muito. Eu sou pastor do Ministério Casa de Paz, aqui de Pederneiras, e Deus tem nos abençoado bastante naquele ministério, temos aí feito a obra de Deus com bastante satisfação, bastante carinho. E minha esposa aqui me acompanha nesse podcast, com muita alegria, aqui com a minha costela. Amém. Graças a Deus. Nossa irmã, pastora Renata, pois não, pode se apresentar, pastor? Para o senhor pastor Jurandir, bom dia. Para mim também é um prazer estar aqui conhecendo o senhor, né, pessoalmente e participando desse podcast para contarmos, né, as bênçãos do Senhor, que Ele tem nos dado muitas bênçãos. Amém. Graças a Deus. Nós temos muita alegria, pastor, ter o senhor aqui com a gente hoje. Nós ficamos sabendo aí em relação a várias bênçãos que Deus tem concedido ao irmão, mas antes de nós chegarmos na parte principal, queria conhecer um pouco o senhor, conhecer o trabalho do senhor, e eu queria fazer a primeira pergunta que queria fazer para o senhor, é o seguinte: qual foi o maior desafio pessoal que o senhor enfrentou nessa trajetória? Pastor, o maior desafio, nós enfrentamos muitos, né? Eu estou na igreja desde os 14 anos, estou indo já para os 60, já quase 60 de idade. Então nessa trajetória enfrentei muitos desafios, mas o maior, sem sombra de dúvida, maior mesmo, foi ter que lutar contra um câncer no meu filho caçula. Certo. Então ele foi acometido de leucemia com quase 4 anos, 3 anos e pouquinho ele tinha. E ali foi um desafio gigantesco para a fé, para o ministério, para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família, porque a doença, ela é uma coisa horrível, porque ela vem e desestabiliza tudo, certo. Financeiro, familiar, emocional, conjugal, porque é horrível. Por isso que eu comecei a entender por que Jesus, o ministério dele era focado na cura, não apenas na pregação e no ensino, né, que era o tríplice ministério de Jesus. Então, onde ele ia, ele curava, e curava muita gente, porque a doença realmente subjuga o homem de uma forma terrível, ainda mais uma doença crônica, às vezes até sem cura, a família fica arrasada. Então foi o maior desafio para nós, foi passar. E ele enfrentou o câncer 4 vezes. 4 vezes? 4 vezes. Foram 8 anos, quase 9, de luta com ele. Então foi assim, uma experiência, mudou muito também. A minha visão ministerial mudou por causa disso. Certo. Aí o meu ministério agora é focado na cura, na libertação. E uma coisa que eu não tinha antes, né? Então antes meu ministério era mais focado na palavra, ensino, eu gostava muito do ensino da aula de teologia, eu gostava muito dessa área, né? Então tinha muitos livros, eu gostava muito de estudar, mas nunca, né, não era, eu também entendi assim, né, que não era meu chamado, né, cura, tem os irmãos que Deus chama para cura, libertação e tal, né, então cada um Deus chama para um ministério, né, e eu entendi que o meu nunca foi, né, de cura e libertação. O senhor achava que não era? Sim, pensava que não. Sim. E aí até que
que vem uma coisa crônica, de repente, sem mais, sem menos, sem aviso, chega assim no caçula. Eu tenho mais 2 filhos, né? E, então são 3, o Gabriel, o mais velho, o Rafael do meio e o Miguel, que é o caçula. E o caçula é bem caçula mesmo, né? Tem 12 anos de diferença do meio, né? Também bem temporal, o filho da velhice, vamos dizer assim, né? E aí, então, tivemos que lutar contra uma doença e eu tive que aprender a orar, tive que buscar os dons, coisa que eu nunca busquei, que eu nunca precisei, né? E aí, pastor, então aí mudou drasticamente a minha vida, mudou nossa compreensão, a nossa visão de ministério, a nossa visão de obra de Deus, mudou porque... E aí quantas pessoas, além de nós estamos lutando, né, com o Miguel, ainda nós conhecemos centenas de pessoas porque internava junto, nós ficamos muito tempo presos no hospital. As internações eram longas, são longos ciclos de químio, de internação, processo de transplante, teve que fazer 2 transplantes de medula. Então nós convivemos, além da nossa carne, a gente sentir na nossa carne, dentro da nossa casa, a luta com uma doença grave, e ainda nós conhecemos outras pessoas que perdiam seus filhos. Muitas mães perdiam seus filhos. Nós conhecemos pessoas que perderam 2 filhos de uma vez. Puxa vida. Gêmeos com a mesma doença. Então, assim, é arrasador, pastor. Então, aí, como diz, né? A nossa maior dor se torna o nosso maior ministério. Né? Geralmente é isso que acontece. É isso, né? Mesmo. Aquelas pessoas que... por exemplo, a pessoa que veio da rua vai ter um ministério com drogados, com moradores de rua, situação de rua. Então, a maior dor, né? Pessoas que veio de uma vida de vício, ele vai trabalhar com pessoas viciadas, né? Quando vem para Jesus, Jesus liberta. E o nosso caso, então, foi socorrer pessoas. Então, hoje, o nosso tempo todo é dedicado a visitar pessoas, hospitais, né? Estamos sempre nos hospitais visitando, porque muita gente liga e pede oração, e a gente está orando por telefone, mesmo de longe, e muitos pedidos de oração. Nós dois, né, nós tínhamos uma live, né, que a gente fazia todos os dias de manhã, a gente orava por pessoas, e tivemos muitos testemunhos de cura, de câncer, de depressão, de Covid. Naquela época de Covid, a gente fazia de madrugada, fazia uma live de madrugada, e aí a gente orando, né, que a gente, quando luta contra essa doença, né, as doenças, aí você começa a aprender a lutar, a guerrear. Sim. E repreende a doença, coisa que a gente era tímido nessa área. Certo. Porque não tinha conhecimento da guerra. É como se fosse um soldado. Sim. Por exemplo, pegar nós aqui e levar lá para a Ucrânia, sem treinamento, sem nada. Entendeu? Nunca peguei numa arma, né, para enfrentar seu inimigo. Né? Então é isso. Aí nós começamos a orar e a gente recebia testemunho de pessoas recebendo a cura lá. E até de Covid, uma vez uma irmã estava bem ruim mesmo, bem ruim. Aí ela ligou o celular, era madrugada, e ela já estava indo para o hospital, e foi bem na hora da nossa live, na hora da oração. E no momento da oração ela foi liberta, sentiu um fogo, queimou assim. Ela já mandou testemunho, e já falou câncer, muitas pessoas curadas de câncer, depressão. Aqui mesmo na igreja tem várias pessoas que foram curadas. Então, assim, aí, pastor, é aquilo que eu estava falando aqui antes, né, do podcast. Deus já deu para a igreja isso. Ele falou para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Então isso é uma atribuição da igreja, e só a igreja pode fazer isso. Então, mas era uma coisa assim que eu não sei se eu estava acomodado no meu cantinho, né? E até que, como eu falei, né, veio, e aí nós tivemos que buscar Deus, pastor. Uma outra coisa assim, eu nunca fui assim de jejuar, né? Assim, porque assim, né? Jejuava um pouquinho, meio-dia, de vez em quando, tal. De vez em quando, quase nunca. Por quê? Porque assim, né? Eu não achava que não tinha necessidade. Eu não tinha um inimigo assim, como eu digo, o inimigo entrou na minha casa. A doença entrou na minha casa. Aí eu tive que aprender a jejuar, aí eu puxei o jejum de 7 dias, deixei a carne pendurada 7 dias só na água, porque precisava potencializar a oração. Sim. Era uma coisa gravíssima. Meu filho quase morreu, mas muitas vezes, pastor. Muitas vezes, foram 4 vezes. Por exemplo, a última vez, né, que foi a 4ª, nós chegamos no hospital numa segunda-feira, aí ele começou a manifestar alguns sintomas. Isso depois de transplante, né, já tinha feito um transplante. E aí, quando
manifestou, a gente nem acreditava que poderia ser de novo, né? Que a 4ª vez. E a leucemia, pastor, é uma doença terrível. Ela é um dos piores cânceres que existe porque ela está no sangue. Então, para virar uma metástase e contaminar todos os órgãos, isso tá ali, tá circulando. Está circulando no corpo todo a doença. Não é uma doença localizada num determinado órgão. Então, o médico sempre falava pra gente, né, que tirando a metástase, que aí no câncer que virou metástase, tirando a metástase, a leucemia é a pior que tem. E aí, na 4ª vez, quando nós levamos no hospital, que ele fez o exame de sangue, aí já constatava, era uma segunda-feira, pra você ter uma ideia, já estava com 65%. Na segunda estava com 60%. 60% de blastos no sangue, que são o câncer. 60% na segunda-feira. Na 4ª vez. Então, quando ela volta muito agressiva. Certo. Chama de recidiva. Então, ela é muito agressiva, é uma coisa assim de demoníaca, pastor. Tanto é que ela chama maligna, né? O câncer neoplasia maligna, né? Então, é maligna, é diabólico mesmo. Aí, na 4ª vez, não tinha mais protocolo. Você ia falar, né? Na segunda, 60%. Então, na quinta. aí não tinha mais protocolo para ele, porque 4ª vez o médico nem sabia o que fazer. Porque não tem ninguém Ela falou que... não ia fazer nada, que não tinha nada porque para fazer. não tem ninguém que suporta. A segunda vez, quem passa pela leucemia a primeira vez e consegue terminar o tratamento de 2 anos, isso aí é uma peneira, pastor. Um filtro. Vai assim, começa lá e vai. E termina ali poucos que conseguem sobreviver. Puxa vida. Aí quando recidiva, quando retorna, quando volta, aí, pastor, é quase que uma sentença de morte a segunda vez. Aí já não tem muito o que fazer, já vai direto para o transplante, que não tem uma outra coisa. Ele chegou a fazer transplante? Ele fez 2 transplantes. Pastor, ele é um milagre levado aí... Ele fez um em 2017, né? Potência. E um em 2021. Aí, voltando aqui na 4ª, depois tem um milagre muito grande que ela passou com ele, que já estava perdido, já ia morrer no transplante, no primeiro transplante. E aí depois ela vai contar uma experiência dela. E aí na segunda-feira estava já 60%, o médico assustou, falou, não tem nem o que fazer. O médico falou para nós, não tem nem o que fazer. O médico falou, não tem nem o que fazer. Não tem protocolo no mundo para isso. E aí internou ele, plaqueta tudo baixa, os exames tudo baixo. Aí falou assim, a Renata falou para ela, a plaqueta está baixa, ela interna ele e coloca a plaqueta, né? Ele tinha quantos anos? 12. Na 4ª vez tinha 12. E aí 60% na segunda-feira, aí na 5ª repetiu o exame, já estava com 95%. Só tinha 5% de sangue sadio nele, pastor. Meu Deus do céu. Já estava indo, pastor. Estava indo. E aí, mais Deus, mais Jesus, mais uma vez, né, de tantas vezes, Jesus entrou e tá em emoção, 16 anos, desculpa, pastor, toda vez eu... É emoção, né? Pastor, porque... Não tem como. Só quem passa que sabe, só quem passa que sabe a felicidade que é, né? E quando muitas vezes as pessoas se emocionam, a pessoa fala, mas a pessoa chora, não. É de você lembrar aonde estava a pessoa e de repente você vê a pessoa ressurgir novamente. Ele ressuscitou, pastor. E ver o poder de Deus, né? Como Deus é misericordioso. 95%, 4ª vez. Não, a médica falou pra mim, ela falou, mãe, eu não tenho mais... Porque... Ele ia morrer na quinta-feira, até domingo já teria que fazer o velório dele. Ela falou, ele tinha feito já o protocolo alemão, né, que é o melhor, completo. Depois ele fez o americano, né, completo. Ela falou, agora não tem mais nada, porque não adianta repetir as químios, que elas não têm mais resultado. Ela explicou tudo isso pra mim. E nem transplante também não dá pra fazer assim tão rápido, porque não dá. O transplante, para fazer o transplante, precisa limpar primeiro a medula, para depois ir para o transplante. Tem todo um processo, não é simples assim, corre para o transplante. Não, é difícil. Pastor, olha, o que a gente passou, a gente fala assim, né, a gente está bem hoje, emocionalmente, espiritualmente, a gente não tem nenhum tipo de... Nunca entramos em depressão, que a gente via as mães, a gente toma remédio para dormir. Sim. Pastor, é uma coisa horrível, doença é um negócio diabólico, satânico. Nós passamos uma época da nossa vida, passamos uma dificuldade financeira, mas nem de perto se compara.
E aí, né, uma coisa que eu aprendi muito é que vencendo esse gigante, pastor, tudo o resto na vida não é nada. Sim, é verdade. Não é nada. É nada. E aí ele foi recuperando, foi baixando, deu certo. Aí ele foi pro segundo transplante, dessa quarta vez, né? E aí deu tudo certo, foi tudo bem. E os médicos assim, estranham porque tudo que ele passou, todo o histórico dele, ele não tomou um remédio. Pastor, ele é um menino lindo, bonito. Falo isso lindo porque quem faz transplante, a pele é feia, muda o tom da pele, o cabelo fica fraco, cai, não cresce, os ossos, tem problema de órgãos, os órgãos entram em sofrimento, precisa tomar remédio para compensar. Ferro, por exemplo, é uma coisa que fica faltando. Aí ele faz acompanhamento lá no Hospital de Amaral. Toda vez que vai lá, faz um check-up em tudo. Pastor, tudo nele é perfeito. Graças a Deus. Como se nunca tivesse feito perfeito. nada. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele não tem deficiência de nada. Nós fizemos vários exames dele. E o último exame foi agora esses dias, né? Que ele estava com a dor de ouvido. E a gente sempre fica atento, né? Qualquer dor de ouvido, essas coisas tem que levar no médico e tal, né? Aí, por causa do histórico dele, né? E aí ele estava com dor de ouvido e tal, e a médica pediu para fazer um exame de audiometria para ver se ele não estava perdendo a audição por causa das químio. Pastor, ele fez, pastor, quase 8 anos de tratamento, pastor, ele tomou um caminhão-pipa de químio e rádio. Pra você ter uma ideia, o poder que é dessas químio, uma vez, eu estava com ele, e aí vazou um pouquinho assim na mangueirinha, né? Aí a químio vem num pacotinho assim preto ou laranja, escuro, porque não pode tomar luz, né? Então vem aquilo. E aí vazou um pouquinho. E eu peguei, né? Não sabia, eu vi que tava molhando assim, né, a roupa dele, então eu peguei, fui lá e a mangueirinha tentei ajustar. Né? Os dedos da minha mão, pastor, ficou formigando horas. Puxa. E queima, ficou né? formigando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o meu dedo, um pouquinho, só que eu peguei a mangueirinha e fiz assim. E imagina isso no corpo do menino o tempo todo, horas e litros e litros e litros e Meu litros. Deus do céu. E aí, pastor, então, e eu sempre orava, né? E toda vez que colocava a químio, aí eu sempre lembrava daquele versículo, se beberdes alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Aí eu orava, assim, e ela também, né? Orava na químio, não vai fazer dano algum, vai ser como água no corpo dele. Pastor, ele nunca vomitou. Porque todas as crianças a gente via, ela ligava a químio, já começava a vomitar, já começava a ter um monte de problema. Reação, né? Mas é normal, um monte. Ele saía de lá e ia ficar pulando, ele brincava, ele corria. Pastor, assim, foi difícil de passar, foi um momento de medo, de muito medo. Mas, pastor, foi um deserto que ali eu vi Deus trabalhando o tempo todo com esse menino. Uma vez eu preciso ver o horário aqui, pastor, vai ficar aqui dias contando essa história. Uma vez eu tava. Isso são minhas experiências, ainda tem as dela, porque a gente revezava, né? Aí uma vez eu estava fazendo uma química de 18 horas, uma MTX que chama. E eu estava com ele. E aí estava aqui no estadual. Aí a enfermeira, no outro dia de manhã, a enfermeira-chefe entrou correndo no quarto. Pai. O senhor não viu, pai, que tá passando o horário? Eu falei, não. Que tem a bomba, né? Tem cronometrado, e eu nunca cronometrei. Eu falei assim, mas eu nunca cronometrei e tal. Não, pai, mas tá passando o horário, pai. Eu já desligou correndo ali e tal. E ela me deu uma bronca. O senhor tem que ajudar a gente, pai. Isso é sério e tal. Mas a bomba de infusão é para isso, né? Mas então, ela controlar. Cronometra, né? Controla e a bomba desliga. Ela vai fazendo infusão ali, né? No tempo certo. Mas me deu uma bronca. Eu sem entender. Tá bom. Aí depois a médica passou. Acho que no dia seguinte a médica passou. A médica dele era de Jaú. E ela atendia também vários hospitais, né? Então ela tinha muitos pacientes. Aí ela passou e eu tava lá. Deu sorte que eu tava lá. Era comigo. Aí ela falou assim, pai, eu não sei se o senhor acredita, mas teve uma noite que eu sonhei com Miguel. Uma voz falava MTX do Miguel. MTX do Miguel. A voz falava comigo. E eu levantei e liguei, o Miguel, eu nem sabia, já tem tantos pacientes, né? Ela falou, Miguel, será que é o Miguel lá de Guarulhos? Será que ele está internado? Eu não lembrava, porque tem muitos pacientes. Né?
Ela pegou e ligou no estadual, perguntando do Miguel. O Miguel tá fazendo químio? Tá, fazendo MTX. E como é que tá? 18 horas e tal. Aí aí a enfermeira, aí que viram que tava passando do horário. Puxa. Poderia atacar rim, atacar coração, ele poderia morrer, pastor. E a enfermeira entrou desesperada. Aí eu lá, tranquilo, dormindo, assim, sossegado, e Deus incomodando a médica. Aí MTX do Miguel, MTX do Miguel, MTX do Miguel. Ela falou, eu ouvi essa voz. Eu não consigo. Meu Deus do céu, pastor, que coisa linda. É Deus cuidando do menino. Deus cuida desse menino o tempo todo. E tem uma experiência também no primeiro transplante, e esse também aí tem um... Quando faz o transplante, aí mata a medula. Tem que matar a medula original para fazer o transplante da outra medula, né? Certo. Aí foi do meu filho do meio, que era 100% compatível. Primeiro transplante. E olha quanto milagre, pastor. Esse menino é um milagre. A história do Miguel é um milagre. Por isso que eu tenho que me dedicar a Deus e servir a Deus. Eu falo para os irmãos falam, pastor, você tem que servir a Deus de manhã, de tarde, de noite. É 24 horas. Tem que respirar a Deus e fazer a obra de Deus, porque o milagre é grande, né? E aí mata a medula. Então são químios, se essas químicas que faz normalmente é isso, aí não é nada perto dessa química que é arrasadora, que o médico fala, né? É uma químio arrasadora. Tão forte que mata a medula, pra você ter uma ideia. Olha a potência dessa químio, né? Aí tem que matar a medula, aí ela fica... Aí mata a medula, depois que matou a medula, aí vai fazer o transplante da nova. Aí põe a nova medula. Só que tem um prazo de pega de 15 dias. Então, por 15 dias, pastor, o paciente fica sem medula. E a medula é a fábrica do sangue e é onde faz as defesas do sangue. Os leucócitos, né? E aí, por 15 dias, é como se fosse uma cidade sem nenhum soldado. Eu brinco assim, né? É uma cidade sem nenhum soldado para defender. Não tem uma arma, não tem nada, é zero. É uma cidade com muros abertos, assim. Aí, por isso que é feito um transplante, é feito uma internação, que só fica um acompanhante, só no caso aí foi ela, né? Só um acompanhante, e aí dura aí 40, 50 dias, o processo de pega e de tudo mais, né? E nessa fase, pastor, a fase mais crítica de 15 dias, se pegar um resfriado, mata. Aí vira pneumonia, vira uma infecção generalizada e morre. Inclusive, o paciente anterior do quarto que ele ficou, o menino morreu foi de infecção. Um resfriadinho mata. Então, 15 dias ele fica totalmente vulnerável. Então, tudo fechado, não entra nada, não pode nem abrir a janela. Tudo travado, tudo lacrado. E aí, nesse processo, pastor, ele pegou uma pneumonia dupla. Meu Deus. Por fungos, que é a pior coisa que tem. Pior que bactéria. Porque o fungos, ele gruda no pulmão. E aí depois a gente vai vendo, depois a gente vê que o milagre é bem maior do que a gente imaginava. A gente conheceu uma moça, uma menina, que ela pegou um fungo no pulmão, mas um pedacinho só. Eles tiveram que cortar o pulmão dela, o pedaço onde estava o fungo. Porque não tem o que fazer, o fungo não tem remédio, ele gruda, ele é terrível. E aí tiveram que fazer uma cirurgia e cortar o pulmão dela. E ele estava com os 2 pulmões tomados por fungo. Meu Deus do céu. Com febre e tal. E aí, pastor, quando o médico fez lá a tomo e viu que o pulmão estava contaminado, né, com fungos e estavam os 2, né, uma pneumonia dupla, aí o médico entrou no quarto, o médico gostava de brincar com ele, né, falou bem rápido com ela, falou, mãe, não tem o que fazer. E o médico começou a marejar os olhos assim, já saiu rápido lá. Mandou uma enfermeira ficar com ela, para a hora que o momento fosse o momento do óbito, a enfermeira tá ali para ajudar. Meu Jesus amado. Então era questão ali de horas. E aí, pastor, esse foi assim, um milagre assim, maior, uma manifestação maior de Jesus. Aí era... Vou contar um pouquinho. A irmã que presenciou. Ela foi com ela. Estava com ele. Ele ficou em isolamento, né, total. E lógico, né, eu que fiquei com ele. E... Aí quando o médico viu, porque ele estava com muita febre, né, e não baixava de jeito nenhum, eles fizeram uma tomo, e foi quando o médico viu que ele estava com essa infecção por fungos, ele falou assim, mãe, os 2 pulmões dele estão totalmente tomados, tinha saído tudo preto, né, na tomo. Aí ele falou assim, agora você vai ter que ser forte, mãe, porque ele está na fase mais crítica do transplante e nós não temos o que fazer. E aí ele saiu do quarto assim, me deu até uma vontade de correr atrás dele, falar, não, mas como assim não tem o que fazer?
Só que antes dele internar e ir para o isolamento, o Senhor, Deus tinha falado para eu fazer uma campanha com ele no Salmo 23, versículo 4. Eu não entendi na época, mas o Espírito Santo falou, faz uma campanha de 7 dias, desse jeito, me deu todas as instruções, faz uma campanha de 7 dias no Salmo 23, versículo 4, que fala assim, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí eu fiz com o Miguel essa campanha, e um dia antes dele ir para o isolamento, para fazer o transplante, nós fizemos um culto na minha casa. E aí eu tinha pensado assim, será que isso não era coisa da minha cabeça, né? A campanha? Que eu ouvia a voz falando comigo, né? E eu já tinha terminado a campanha. Aí, quando os irmãos foram fazer o culto, eles convidaram um dos obreiros para dar a palavra. E o obreiro testemunhou lá que ele falou assim, que ele tinha já tinha estudado uma palavra, mas no meio do caminho Deus falou assim para ele, você vai falar sobre o Salmo 23. E na hora que ele falou isso, eu falei, Senhor, obrigada, que é uma confirmação. E eu sabia que essa campanha era porque ia acontecer alguma coisa, então, ali no momento do transplante. Quando o médico falou isso, e ele saiu, na hora o Espírito Santo fez eu lembrar. É para esse momento aquela campanha que você fez. E eu sabia que Deus ia me dar a vitória, né? Só que aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu não vou falar nada pro Aguinaldo, porque ele tá fora, vai ficar desesperado. Eu vou esperar o Senhor fazer um milagre para depois eu contar para ele, né, tudo que aconteceu. No isolamento não pode ter visita. Não pode. Entra uma pessoa só e só sai quando termina. Dessa vez nós ficamos 35 dias, eu e o Miguel em isolamento, né? No segundo nós ficamos 70. Meu Deus. 70 dias de isolamento. E aí, pastor, eu peguei, lembrei disso, aí eu falei, Senhor, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Porque já que o médico já falou que não tem mais o que fazer, o Senhor tem. Aí eu entreguei assim o Miguel, fui para a janela do isolamento, que é toda lacrada, né? Não pode abrir. E fiquei olhando lá no estacionamento e falei assim, Espírito Santo, o que eu faço agora? Porque tudo que acontecia com o Miguel, eu pedia ajuda para o Espírito Santo. Sim. E ele ia falando comigo. Aí ele falava, ora, sim. Teve uma vez que ele estava com as plaquetas muito baixas e ele estava tendo uma hemorragia. Já fazia 40 minutos e não cessava. E aí eles colocaram plaqueta nele, só que qualquer tipo. E como ele já tinha feito o primeiro transplante, ele tinha que ser feito a plaqueta, quando fizesse a infusão, tinha que ser o tipo sanguíneo que ele tinha naquele momento. Não podia ser qualquer um, porque às vezes, quando o paciente não fez transplante, outro tipo sanguíneo serve. Certo. Mas nesse caso não, tinha que ser aquele. Só que na pressa eles falaram assim, ó, se nós não fizermos essa transfusão, ele vai a óbito, porque a hemorragia não cessava. Então, eles pegaram a plaqueta que estava pronta, porque demora para preparar uma bolsa de plaqueta, demora 6 horas. Puxa. Aí, e ele precisava urgente, então eles pegaram o que estava pronto no hemonúcleo, e aí aquela plaqueta deu um choque anafilático nele. E ele começou a sentir a ânsia da morte, porque era hemorragia e a plaqueta não tinha dado certo. E ele começou a gritar para mim, mãe, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Ele agarrava meu pescoço. Meu Deus do céu. E com o olho arregalado, e gritava, eu não quero morrer, mãe, eu não quero morrer, eu sei que o céu é lindo, mas eu não quero ir agora, eu quero ficar mais um tempo com você e com o pai. E eu, assim, desesperada, mas eu falava, Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, o que eu faço? O Espírito Santo falou para mim, repreende espírito de morte. E uma irmã tinha orado no monte, né? Ela tinha ido para um monte, tinha orado, e ela falou para mim que ela tinha visto um espírito de morte atrás da porta do quarto onde ele estava internado. E na hora o Espírito Santo falou para mim, repreende espírito de morte. Aí eu falei, espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Na hora que eu falei isso, o Miguel estabilizou. Aí parou a hemorragia, a reação da plaqueta, parou tudo e tudo se estabilizou, né, ali no corpo dele. E então sempre eu falava com o Espírito Santo, porque eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer nessa hora? Os médicos não sabiam. Então eu recorria, né, à ajuda do Espírito Santo. Sim. E nessa hora eu falei, Espírito Santo, o que eu faço agora? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, cante louvores. Na hora que eu ouvi essa voz, eu estava com a minha Bíblia, com a harpa cristã, e eu falei assim, eu escolhi 10 hinos de sangue e de cura. Sim. E eu conheço vários hinos, né? Eu conheço a maioria dos hinos da harpa, né? E eu gosto de cantar os hinos, né? Então, eu voltei assim pro lado... Os hinos da harpa é excelente. Muito inspirados, né? E aí, eu voltei pra cama do Miguel. Na hora que eu tava indo, ele falou assim pra mim. Ele tava todo coberto, porque ele estava com muita febre, não passava. Eles estavam colocando dipirona nele de 4 em 4 horas, e não pode. Mas eles tentaram, depois a médica falou para mim, eu vou tirar essa dipirona, porque senão vai estourar o coração dele, porque eu já coloquei muito e não pode mais.
e a febre ali, né? Tava com 40,1. Tava esperando ele ir a qualquer momento. Meu Deus. Tiraram tudo. Aí o Miguel descobriu assim a cabeça, que ele tava todo coberto. Ele falou, mãe, canta uns hinos. Ele tinha quantos? 8? Ele tava com 8 anos. 8. Nesse primeiro. Ele falou com 8 anos. Aí eu falei, Miguel, é isso que eu vou fazer. Aí a cama tava assim, ele deitado, eu coloquei a mão na cabeça dele e cantei os louvores com a mão na cabeça dele, né? E a enfermeira veio e falou assim, o médico mandou eu ficar aqui com você. Eu falei pra ela, tudo bem, pode ficar, mas eu vou ficar cantando. O médico destacou a enfermeira porque a hora que fosse pra obra, tá ali pra ajudar. Pra ajudar. Aí eu falei pra ela, só que eu vou ficar cantando. E com a mão assim, na cabeça do Miguel. Aí eu cantei, quando eu tava no 6º louvor, era o 510 harpa cristã. Eu tava na 3ª estrofe, que fala do pulmão, de febre, que era o que ele tinha, né? Aí eu tava cantando assim, né? Do que sofreis, dos rins, pulmões, de febre, gripe, o coração. Quando eu falei assim, eu nem terminei de cantar essa estrofe, eu senti o quarto esquentando. O quarto tava bem gelado. Né? Era frio e eles mantêm uma temperatura de 18 graus por causa de bactéria, era junho. Aí o quarto estava geladinho, né? Mas naquela hora eu senti o quarto esquentar, começou a esquentar aqui nas minhas costas. Começou a ficar quente e eu senti alguém parar aqui no meu lado. Eu senti parando assim perto do meu ombro direito. E eu senti que era Jesus. Aí eu falei assim, Miguel, Deus está aqui com a gente. Ele falou assim, eu sei, mãe. E eu com a mão assim, né? O tempo todo. Aí eu falei assim, Miguel, agora essa febre vai embora e não vai mais voltar. Porque quando eu senti a presença de Jesus, eu sabia que o milagre estava acontecendo, né? Aí meu ombro começou a ferver. E foi fervendo, fervendo. A minha mão esquentou tanto que parecia que estava em cima de labaredas de fogo, de tão quente que ficou. Aí o Miguel começou a suar. E nesse momento, né, um pouco antes de acontecer isso, a enfermeira falou assim, mãe, eu vou dar uma saidinha, já volto. Eu falei pra ela, tudo bem. Então, enquanto eu tava cantando, ela tava ali. A hora que eu tava nesse louvor, ela saiu. Nisso, Jesus se manifestou. E aí, ela voltou e falou assim, aí eu levantei, né, eu vi que ele começou a suar, a carequinha dele, assim, ele tava carequinha, né, ficou tudo cheio de gotículas. Eu levantei e fui lá até a cama dele ali e levantei a coberta. Aí a enfermeira retornou. Ela falou, mãe, o que aconteceu? Aí eu falei, vem ver, o Miguel tá molhadinho. Ele molhou tudo, o pijama dele estava encharcado, o lençol, até a fronha do travesseiro, tudo molhado. Aí ela falou assim, eu falei para ela, mede a temperatura dele. Ela mediu, porque eu percebi que a febre estava indo embora, né? E quando a febre vai, é porque a infecção tá indo. Ele não estava mais com dipirona, a médica já tinha tirado, né? Glória a Deus. Aí ela falou assim... mediu, era 40,1 a última vez, né? Aí tava com 37,5, já tinha caído para 37,5, ele estava em estado febril. Aí ela falou assim, vamos trocar ele, Miguel, você aguenta ficar na cadeira? Ele falou, aguento. Aí ela colocou ele numa cadeira reclinável assim, nós trocamos tudo o pijaminha dele, trocamos toda a cama, colocamos ele de volta, eu falei, mede de novo. Ela mediu 36,5. Glória a Deus. Aí, a infecção tinha ido embora, os médicos entenderam isso, né? No outro dia, repetiram o exame, fizeram a tomografia, os pulmões dele estavam limpinhos. Graças a Deus. E Deus tinha feito um milagre. Ressurgiu, pastor. Ressurgiu. Então, eu quero, você que está nos assistindo, quero que você compartilhe, viu? Veja, compartilhe, clique lá, participe. Deus tem feito coisas grandes na vida do povo de Deus. É verdade. Talvez você está aí nos assistindo, talvez você está falando assim, puxa, parece que as coisas não vão acontecer para mim. Creia no milagre de Deus. A irmã acabou de falar aqui agora, o milagre, o menino está com 40,1 de febre. E de repente Jesus entrou no local e ele estava com 36. Eu quero dizer para você, nesse dia de hoje, Deus tem um milagre para você também, viu? Não saia daí, continue conosco, vai compartilhando aí, que você vai ver até o final. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Pode continuar, irmã. aí essa parte. Mas aí Deus continuou depois ele fez a tomo. Fez a tomo, então. Depois ele fez a tomo. Tava limpinho o pulmão dele, pastor. Graças a Deus. Aí deu a pega da medula. Pastor, o milagre é grande porque fungos ele é diferente de bactéria. Como eu falei, né? Então, aí Deus fez esse milagre, aí é um milagre e tal. Aí depois que a gente conheceu essa moça que teve que cortar um pedaço do pulmão dela, aí nós vimos que o milagre é maior. Era bem maior, ó. Ele estava condenado à morte, né? Já era uma sentença de morte, e o que Jesus fez, pastor? Então não tem problema para Jesus, não tem doença que ele não.
Ele cura todas as Todas, pastor. E assim, ó, sem deixar sequela. E ele, por tudo que ele passou, hoje, né, se fosse no natural, ele teria que estar tomando um remédio, Sim. ele teria que estar sendo acompanhado. E então eu estava falando do audiometria, né, que foi o último exame dele. Aí a médica, foi agora esses dias, né? Aí a médica falou assim, eu não sei não, acho que deve estar perdendo a audição por causa das químicas, do tratamento que ele fez. Então vai lá fazer um exame. Isso aí, né? Que foi a otorrínca. Aí eu fui com ele lá, né? Fazer aqui fazer a audiometria. Acho que foi aqui, umas 3 semanas agora. Aí eu tava lá, né, esperando, junto com ele na sala, aí ele entrou lá naquela cabine de som, tava fazendo os exames, aí a médica ela falou pra mim assim, pai, eu nunca vi uma audição tão boa quanto a dele. Ele tá ouvindo no 0. Meu Deus. Aí eu falei, glória a Deus. Você falou, pai, que audição. Ela falou, que audição maravilhosa esse menino tem. Que benção, hein? E aí, meu Deus. Não, pastor, eu falo mais, pastor, é Deus purinho, né? Aguinaldo, vale comentar assim, eles ficam com medo, né, que todo mundo fica com sequelas, lógico, ainda mais ele passou por 2 transplantes, ele pegou a medula do meu filho do meio no primeiro transplante, no segundo, que foi em 2021, não podia ser um doador 50%. O meu filho do meio era 100%, só que ele não podia mais doar porque o Miguel ainda tinha a medula dele. Ele não perdeu o quimerismo, então não adiantava fazer, né? Por isso que era para desestruturar tudo no corpo dele. No segundo, eles falaram assim, mãe, a chance dele sobreviver a esse transplante é 35%. Era baixa, né? Sim. Com o doador 100%. Só que eles não acharam o doador 100%. Nem no Redome, nem no nacional, nem internacional. E o outro, meu filho, era só 50%. Aí do meio, que era 100%, não podia fazer porque o Miguel ainda tinha a medula dele, então não ia resolver. Tinha que ser uma medula diferente, compatível. Aí, eles falaram assim, já que não tem ninguém, vamos fazer 50%. Então, a chance dele... Assim, já tá... era uma tentativa, né? E se a chance dele sobreviver era 35%, com o doador 100%, então com 50% ia ser menor ainda a chance dele sobreviver. Mas foi tudo perfeito. Aí eles ficam pensando assim, não é possível que ele não vai ter sequela. Eles não acreditam, né? Assim, hoje eles falam pra mim, a médica falou assim pra mim, o médico, ela ia falando de coisas lá, que eu falei que ele nunca teve nada, ela falou, o Miguel é contrário a tudo que nós vimos ou falamos. Porque tudo que eles falavam que ia acontecer com ele durante as químios, durante a rádio, não acontecia. Nada. Mas é o poder da oração. Mas eu e o Aguinaldo, a gente orava para tudo. A fé também, aí, hoje... Mudou bastante, né? Muito, pastor. Mudou. E eu queria, assim, pastor, não sei se tem o tempo ainda aí. Tem uns 5 minutos. Tem uns 5 minutos. Então, eu quero aproveitar, assim, o que impactou bastante no meu ministério, que é um podcast com pastores, né? Aí, numa das internações, eu nem lembro qual que foi, e aí eu cheguei de manhã para trocar com ela, que a gente trocava, né, os turnos, as internações longas, né? Aí eu cheguei de manhã e ela tinha conversado com umas mães lá no hospital e tal. Aí tinha 3 crianças lá que estavam com estado assim, né? Uma com asma, que estava internada, outra tinha engolido uma bateria de brinquedo. E aí ela quis perder, inclusive, essa menina. Aí engoliu uma bateria, aí foi para abrir para poder tirar, que não conseguia sair e tal. Aí foram fazer um raio-x, tinha um clipe junto também. Já tava um clipe antigo lá, no estômago da menina. Meu Deus do céu. Aí ela tava com a bateria e o clipe. Aí ia operar no outro dia de manhã, para tirar os 2, né? E tinha um menino também que tava com problema assim, sistema digestivo, já tinha feito 3 cirurgias. Aí eu cheguei, aí ela falou assim, tem 3 crianças para você orar aqui. Aí ela fazia amizade com as mães, né? E aí, quando eu chegava... As mães falaram... aí chegava... Eu não podia sair do quarto, então quando o Aguinaldo chegou, antes de eu ir embora... antes de trocar... Ele fazia as orações. Aí ele falava, você vai, ora ali e tal. Aí eu cheguei, né? Aí eu fui orar no quarto do menino, que tava com um problema no intestino. Aí um menino de uns 6 anos, nada é o nome dele. Ele tava deitado em cima do travesseiro, assim, só de shortinho, magrinho. 3 cirurgias enormes, assim, ó. Aí o pai falou assim, pra mim, assim, o pai dele, já fez 3 cirurgias, o médico não acha o que é, e a barriga dele estufada, assim, e vai fazer a 4ª, amanhã cedo,
a chance de vida dele é de 5% dele sair da mesa de cirurgia. Dele conseguir Porque já tinha aberto ele três vezes. vezes. Falou, se não fizer, ele morre, e se fizer, tem 5% só de chance de sobreviver. Aí ele até falou pra mim assim, ó, tua esposa falou que você é ungido. Eu não tinha falado, Aí eu falei, ai meu Deus, pastor, mas depois aí eu cheguei lá e falei, é uma responsabilidade. Não, né? eu falei, Renato, como que você fala uma vez? Será que eu sou ungido? Eu falei, não, eu falei que você ungiu o menino. Eu falei assim, meu marido é pastor e ele vai lá ungir Vai seu filho. orar e ungir, né? Que tinha um óleo da unção, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, orei pelo menino, aí o menino lá e tal. Aí eu fui no outro quarto, aí as duas meninas estavam juntas, né, no mesmo quarto, orei pelas duas meninas. Aí eu troquei com ela e tal, e fui pro. Aí a gente não saía mais do quarto, ficava ali cuidando do menino. Aí daqui a pouco eu vi as meninas correndo, saíram do quarto, eu falei para essas meninas que eu orei, né, correndo e tal. E depois, na hora do almoço, eu vi o menino, que eu tinha orado, aí estava do lado. As meninas estavam no quarto da frente e o menino do lado, no quarto do lado. Aí eu vi o menino passando também. Aí eu fui falar com o pai dele, eu falei, pastor, o menino lá. Aí ele falou, pastor, o senhor acabou de orar. Ele foi, porque aí estava tudo travado, não comia, não funcionava o intestino dele. Então estava gigante assim. Ele falou, o senhor acabou de orar, ele foi pro banheiro. E já que está comendo o hospital todo, e correndo, pastor, brincando. Teve alta no dia seguinte. Que benção. Ele era daqui de Paulistana. Aí o pai dele sempre mandava vídeo para mim do menino correndo, brincando, jogando bola, grande, fortinho. Meu Deus do céu. E aí as meninas, depois eu encontrei elas no corredor, elas correndo, brincando, tiveram alta. Aí a menina que ia fazer cirurgia foi fazer uma raio-x para ver onde estava localizado a bateria. E o clipe já não estava mais lá. Já teve alta. Não precisou de cirurgia e a menina que estava com asma também já foi embora. E aí, quando elas me viram no corredor, assim, para finalizar, que eu acho que o que assim, a coisa mais marcante do ministério, do meu ministério, né? Um milagre mais marcante foram esses três, porque no mesmo dia o Miguel internado e a gente aquela luta com ele. E aí a menina, quando encontrei no corredor, né, no dia seguinte, a menina falou para mim assim, a menina que estava com asma lá, aí estava ali, pastor, uma criança assim, ela tinha uns 6 anos mais ou menos, as duas, 5, 6 anos mais ou menos. E as duas deitadinhas ali, né, mas com asma, deitadas, assim, largadas, assim, né. A gente gosta de ver criança correndo, sim, né, criança lógico. brincando, né. E aí depois que eu orei, ela foi brincar, correr. Aí eu falei para elas, né, quando eu for orar, eu vou orar, né, Papai do Céu está aqui com vocês. Aí eu falei na linguagem dela, vou orar para você, Papai do Céu, curar vocês, para tirar vocês daqui para casa e tal, né. Falei assim para elas, né, e orei e tal. Aí no outro dia que elas foram embora, que elas me viram no corredor, ela veio, as duas vieram me abraçaram e falou assim, olha lá, mãe, o ajudante do Papai do Céu. Oi. Ah, pastor. Aí eu fiquei assim, então... O ajudante do Papai do Céu. Então, esse é o chamado do pastor, ser ajudante do Papai do Céu para aliviar o sofrimento das pessoas aqui com a pregação do Evangelho, orando pelos enfermos. Que é isso que Jesus fez. Sim. Ele fez o tempo todo. E é isso que a gente precisa fazer também. Com certeza. Vou tomar um cafezinho aqui? Vamos. Tem muito mais milagre, pastor, viu, pastor? não, Né, Aguinaldo? Mas não dá tempo. Vamos contando. Aquele milagre da UTI, será que não dá tempo de Dá contar? tempo, dá Nossa, tempo, foi dá tempo. poderoso, hein, Aguinaldo? Tempo, sim. Então deixa eu começar, daí você termina. Tá. Não, tem tempo aqui. Então, Pastor, mas tem muita história, pastor. Ô, Aguinaldo, eu vou contar rapidinho Tá. o começo da UTI e você termina. Dá Então, tempo? Dá tempo? porque fomos nós dois. Eu tenho aqui. Esse milagre, aquele que nós vamos contar agora do Miguel, também é muito forte, pastor. Muito forte. Muito forte. Ele estava... foi antes dele fazer Esse o transplante? foi no segundo transplante. Não, no último transplante. No segundo transplante. Ah, sim, na última vez que ele teve leucemia, em 2021. Aí ele estava preparando para fazer o transplante e ele precisava de uma químio, né, específica, que essa limparia mesmo a medula dele, porque ele não podia mais nem com 0,001. No primeiro transplante eles deixam com um pouquinho de célula, porque aí o transplante mata tudo, mas no segundo não podia. Tinha que zerar. Então tinha uma químio especial. Até essa químio foi um milagre que Deus fez, mas não dá tempo de contar quando ela apareceu, né? E aí, um milagre também. Mas não dá tempo, é meio... É um milagre gigantesco. Aí o Miguel estava fazendo essa químio e, na verdade, ela era uma imunoterapia. Um minutinho. A gente pode marcar uma outra oportunidade. Se você quiser, pastor, estamos à Marcar disposição uma outra aqui. oportunidade para o senhor estar aqui.
contar as bênçãos. Milagre é muito bom, as bênçãos de Deus é maravilhoso a gente contar. Inclusive, pastor, só um parênteses aqui dela aqui, pastor, nesses momentos eu senti que faltava isso para minha vida, uma fé nos milagres e ver os milagres em ação, em operação. E aí o que aconteceu? Eu só li os evangelhos, aí nesse período eu só li Mateus, Marcos, Lucas e João, mais Mateus, Marcos e Lucas, por causa dos milagres, para encher meu coração de fé, que o que Jesus fazia é muito maravilhoso e continua fazendo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Então eu só lia os evangelhos também e ouvia a ministração de cura dos pastores que têm ministérios de cura e livros de cura. E testemunhos. Então, só isso, a gente focou nisso. Nós dois, né? Eu li muitos livros de cura. Eu falei assim, nós estávamos fazendo uma faculdade, a gente estava tendo a aula teórica e a prática ao mesmo tempo. As duas, né? E para mim foi assim, pastor, apesar de toda a luta, a gente via Deus com a gente. Sim. E foram as maiores experiências que eu tive com Deus. Hoje eu descanso plenamente em Deus e minha fé, assim, está bem enraizada, né? Porque antes eu não tinha experiências com Deus. Até eu falei com Deus um dia, eu falei, Senhor, eu quero ter experiências contigo. O que falta hoje, irmã, eu vejo assim, as pessoas têm experiência com Deus. Exato. Quando a pessoa tem experiência, as coisas mudam, a vida espiritual da pessoa muda, né? Muda. Nossa, a minha mudou muito. E muda pra gente, e muda porque você vai compartilhar isso com os outros. E agora você transmite. 3 crianças ali, professor, foram abençoados. Enquanto eu estava ali, meu filho, todo aquele processo. É que nem eu sempre falo na igreja, que a glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Sim. Porque você vê que o seu trabalho não é vão, assim, a recompensa de Deus é essa. Aí, pastor, nesse caso aí, o Miguel estava fazendo uma imunoterapia, e ela agia muito no cérebro, porque a leucemia, as células vão para o cérebro também, né? E aí ele estava fazendo, e eles falaram, corre o risco dele ter uma convulsão, alguma coisa, porque até hoje nós não conseguimos concluir o ciclo dessa químio, porque os pacientes tinham convulsões e tinha que parar. Aí eu falei, não, mas pode fazer e tal, né? Eu achava que o Miguel não ia ter nenhuma intercorrência, porque ele não teve nenhuma das químios, ele não teve nenhum sintoma, né? Nenhuma efeito colateral. Eu achei que nessa ele não ia ter, mas ele teve. Aí ele teve mas era tudo agir de Deus para mostrar o poder dele. Sim. Aí o Miguel teve uma convulsão paralisante, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu tava com ele em isolamento, e de repente ele começou ele começou a ter uns espasmos musculares, começou na perna, depois foi no corpo todo, a ponto do corpo dele pular na cama com os espasmos, e chegou uma hora que daí ele foi gritar que ele não aguentava mais, ele paralisou. Deu uma reação neurológica muito séria. E ele ficou assim, paralisado mesmo, do jeito que ele foi gritar e ficou assim, ele ficou assim na cama. Sem mexer mão, sem mexer nada, e ele foi ficando verde, roxo, e eu gritei, Jesus, tem misericórdia, apertei a campainha, as enfermeiras vieram e começaram, a enfermeira evangélica começou a orar comigo, porque ele não voltava, chamaram a médica veio e falou, vamos levar ele para UTI agora, e ele assim, paradinho, né? Aí nisso ele começou a voltar depois de algum tempo, nem sei, para mim era uma eternidade, né? Porque ele nem respirava, e ele estava verde, roxo, e eu, Senhor, tem misericórdia. Aí a médica falou assim, nós vamos levar ele para UTI. Eu falei, mas eu vou poder ficar com ele? Porque eu não queria deixar ele em nenhum momento. Porque eu e o Aguinaldo sentimos que era uma guerra espiritual muito forte. A gente orava o tempo todo por ele. Então a gente não queria deixar. Eu falei, não vai ficar sozinho, né, lá. Ela falou assim, peraí, mãe, eu vou ver. E lá não tem UTI pediátrica, né, no Amaral. Teria que ir para Santa Casa. Ela já tinha me avisado que se ele tivesse uma intercorrência, ele teria que ir para a UTI da Santa Casa. Só que não dava tempo. Ela falou, nós vamos colocar ele na UTI de adulto. E aí ele tinha pego uma bactéria, né, algum tempo atrás, e ele era uma bactéria que fica no organismo pelo menos 1 ano. Então ela falou assim, ele vai ter que... E ele tinha que ficar sempre em isolamento quando ele ficava internado, não podia colocar com nenhum paciente, mas isso foi um pedido dele. Ele falou assim pra mim, mãe, eu quero ficar internado sozinho, quando ele estava com 12 anos, né? Ele falou, não quero nenhum paciente comigo, porque o pessoal ficava vendo ele com hemorragia, essas coisas, e ele ficava constrangido. E ainda eu falei assim pra ele, Miguel, como que você vai ficar sozinho? Você tá fazendo tratamento pelo SUS, e até por plano, fica sempre um outro paciente junto. E na hora... Tem outra coisa também, que ele tinha bastante vergonha quando ia coletar sangue. Ele gritava demais, ele chorava, não achava veia. A pele muito sensível por causa das químio. Só tem uma ideia, para lavar o cabelo dele quando você dava banho nele, assim, tem que ser ponto dedo bem de levinho, assim, que tava tudo dolorido, da cabeça aos pés. Doía tudo. E aí ele sem veia,
as enfermeiras tinham que furar ele várias vezes. Meu Deus. Aí ele chorava, ele gritava. Pastor, olha, só Deus, viu? E era assim, Só catéter Deus. Então não parava. ele ficava com vergonha se tivesse alguém olhando assim. E quando eles colocavam o catéter, na última vez, tudo infeccionava tudo, tinha que tirar. Punha outro, tirava, punha. Então, aí ia pegar veia, não tinha veia. E por isso que ele queria ficar sozinho, né? Aí na época, eu falei pra ele, Miguel, como que você vai ficar sozinho? O Espírito Santo falou assim pra mim, ora. Na hora eu senti vergonha, eu falei, nossa, nem pensei em orar e pedir ajuda de Deus, né? Não pensei, daí eu e ele fizemos uma oração bem objetiva. Falei, Senhor, o Miguel tá aqui internado, ele quer ficar sozinho, o Senhor sabe a situação dele, tá difícil. Entra com providência. Ele pegou uma bactéria, mas a bactéria eles falam que fica no organismo 1 ano ou mais, mas não fez nada para ele. Ele teve febre. Pastor. Ficou ali, ó. Ele teve febre, aí detectaram essa bactéria e colocaram ele em isolamento. Eles falaram assim, eu, Aguinaldo, podíamos trocar, mas nenhum paciente podia ficar junto com ele. E aí eu vi que foi a providência de Deus, porque a bactéria não fez nada. No outro dia ele estava ótimo e ele, a partir dali, ela falou, ninguém pode internar com o Miguel. Ele tem que ficar sozinho. Ele entrava fazer visita, ele estava sentado, brincando no tablet. Ele falou, mas... Mas eu não entendia. E aí eu vi o cuidado de Deus. Como que podia? E aí, pastor, eu vi o cuidado de Deus porque Deus atendeu o desejo dele. Sim. E ele ficava sozinho. Eles falaram, pode trazer PlayStation, pode trazer o que ele quiser, porque ele tá sozinho. Aí levou PlayStation pra ele, brinquedo, ficou sozinho. Tudo que ele queria a gente levava. Daí, aí ele fez essa químio, né, e deu essa reação. Aí quando ele foi pra UTI, aí a médica olhou, ela falou assim, mãe, você vai poder ficar com ele, porque como ele é contato, que ele não podia ficar nenhum paciente com ele vai ter que ficar em isolamento na UTI. E porque ele vai ficar em isolamento, você pode ficar com ele. Olha a providência de Deus. Aí arrumaram uma UTI dentro da UTI só para ele. Um isolamento dentro da UTI. Dentro da UTI, tudo cercado de vidro, assim. Ele tinha um isolamento lá, né? Daí colocaram ele. Tinha uma ala e um banheirinho assim, isolamento. Aí a gente pode ficar com ele. Sim, aí, pastor, ele só gritava. Ele não conseguia mais pegar nada, ele não mexia nada, porque como tinha atingido o cérebro dele, ele não falava, ele não conseguia falar, ele só gritava. Ele não comia, ele não conseguia comer, ele não conseguia beber. Se pusesse alguma coisa na boca dele, ele não conseguia mexer a língua nem a boca. E ele ficou nesse estado 2 dias e meio. Aí o médico falou assim, mãe, o que ele teve foi muito forte, atingiu muito a parte neurológica. Se ele voltar, ele vai ficar com sequelas. Possivelmente ele vai ficar em estado vegetativo, ou pode ser que ele volte uma parte, outra não, talvez ele ande, mas não enxergue, ou talvez ele não fale. E falou tudo isso. Mas eu fui em oração, falei, tá repreendido em nome de Jesus. Tudo que eles falavam, a gente orava repreendendo. Sim. Todas as sequelas. E eu falei, tá repreendido, tá repreendido. E o Aguinaldo tinha feito o jejum de 7 dias, né? 3 dias sem água e sem comida, e os outros 4 dias só com água. O Aguinaldo falou, Renato, eu quero ir na UTI para orar pelo Miguel. Só que não podia fazer troca de acompanhante. Mas aí eu falei com a médica falou, bom, como o estado dele é muito grave, eu vou deixar seu esposo entrar. Aí o Aguinaldo ficou com ele. Eu falei para ele, deixa eu ir, porque eu estava em jejum e sabe que a guerra era grande, né? Sim. Eu já estava assim, eu já fiz o jejum porque ele ia para o transplante. Sim. Eu já me preparei, eu falei, deixa que eu vou. Aí, pastor, quando eu cheguei na UTI, dentro da UTI, né, estava lá no isolamento, aí ele só gritava, pastor, aquela UTI você escuta só o plim, um monte de paciente, assim, e ele gritava a plenos pulmões. Ele gritava, deu uma reação, assim, ele parecia um louco. E ele gritava e fazia assim, porque teve uma reação da químio, teve uma reação no cérebro. E ele gritava e fazia assim, ficava assim o tempo todo, eu tive que amarrar ele e sedar ele. Aí sedou e não conseguia, aí teve que aumentar a sedação dele para ele. Até que a médica falou assim, vou ter que aumentar a sedação e se ele não voltar até amanhã cedo, eu vou entubar ele. E a gente não sabe, né, se ele passar, né, as sequelas que vai ter disso. Então é tudo que ela falou, né, poderia estar em estado vegetativo e tal, porque pelo grau de problema que teve ali, afetou muito ele, né. E aí, pastor, eu entrei naquele banheiro ali de madrugada, né, que agora que deu uma acalmada assim, né, eu entrei no banheiro e fiquei com a porta aberta olhando para ele ali naquela cama e a máquina de entubar do lado, esperando no outro dia de manhã já para entubar. Aí eu fiquei ali de oração até de manhãzinha, orando, chorando, Senhor, olha meu filho, situação que tá, preciso do Senhor aqui.
E tanto problema, tanta coisa, né? E ali eu chorando e orando, madrugada ali, ajoelhado no banheiro e olhando para ele com a porta aberta assim, né? E me derramando em lágrimas ali, pedindo a Deus um socorro bem presente na angústia. Aí, pastor, orei até umas 5h30, mais ou menos. Aí eu tinha uma poltrona do lado da cama dele, assim. Eu sentei na poltrona e dei cochilada, que eu tava bem cansado. E eu não vi que a médica chegou e desligou a sedação dele. Desligou a sedação dele para ver qual que era a reação. E ela falou que ia desligar de manhã, né? Aí eu não vi que ela foi um momento que eu cochilei, assim. Ela entrou e desligou a sedação dele. E eu assim, do lado dele, assim, ó. Eu sentado assim, ele cochilando e ele aqui. Aí eu acordei ele falando assim, pai. De repente, ele falou. Eu quero fazer xixi. Eu acordei assim, o que, Miguel? Normal, porque ele não falava, pastor, ele gritava o tempo todo, mano. Não funcionava assim o cérebro dele, né? Funcionava. Aí ele falou, pai, eu quero fazer xixi. Aí eu levantei assim, falei, o que, Miguel? O que você falou? Eu falei, eu quero fazer xixi, pai. Eu falei assim, mas você tá com fralda. Pai, você tá falando, não quero fazer na fralda. Aí eu falei assim... O Aguinaldo não estava acreditando que ele estava normal. Aí eu falei assim, quantos irmãos você tem? Meu pai, tenho 2. E qual que é o nome deles? Meu pai, é o Gabriel Rafael. Meu Deus. O Aguinaldo estava fazendo o teste e ele estava perfeito. Glória a Deus. Voltou perfeito, pastor. Graças a Deus. Pastor, vieram todas as enfermeiras. Ninguém acreditava. Os médicos vieram ver ele, pastor, sentadinho, brincando no tablet. E ele 2 dias gritando que nem um louco. Ele não conseguia nem abrir a boca, nada, não comia nada. Não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Gritava. E ele voltou, pastor, perfeito, como se nada tivesse acontecido. Aí eles queriam ver se ele não estava com sequelas nas pernas, porque eles falaram que ele poderia parar de andar. Foram dar uma volta com ele na UTI, ele andava muito mais rápido que a enfermeira. A enfermeira falou, Miguel, eu tô tentando correr atrás de você. E pronto. Aí, que maravilha, que benção, pastor. Pastor, que conselho o senhor daria para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, aqueles que estão sem esperança, que acham que não tem mais jeito? O que eu falaria para elas? Estamos encerrando. Sim, pastor, eu agradeço a oportunidade, né? E eu sempre lembro do Salmo 91, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te responderei. Então é isso. E aí o Salmo 40, verso 2, né, nunca fez tanto sentido para mim, que eu estava num charco horrível, num lodossal, e colocou os meus pés na rocha e firmou os meus passos. Amém. Então, quando fala que a gente ficou sem chão, quando vem um problema grave, vem uma situação difícil, a gente fica sem chão, realmente é a sensação que não tem chão, não tem nada para você se firmar. Aí Jesus é a nossa rocha, firmou os meus pés, colocou os meus pés na rocha. Amém, graças a Deus. Você que nos assistiu, você que esteve conosco esse tempo, compartilhe esse nosso podcast. Tem muitas pessoas que estão talvez nessa mesma situação, precisando de um socorro. E o socorro é Jesus Cristo. Amém. Eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a nossos irmãos da Livraria Ebenezer, Restaurante Figueira, o Paulo Fotografias, Deus abençoe, Albertini Papelaria também, Deus abençoe você, o Empório dos Alimentos, Gigi's Recreação Infantil e também o nosso irmão Orso Barbearia. Deus abençoe a todos os nossos irmãos patrocinadores que têm nos ajudado aqui para que possamos manter esse podcast. Eu quero aqui, nós vamos finalizar esse nosso podcast aqui, Café com Pastores, com uma oração. Eu quero convidar aqui o pastor Aguinaldo, fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, agradeço pelo teu filho Jesus que foi enviado por nós. É Deus conosco, nós não estamos sozinhos. Emanuel, Deus conosco. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor se entregou naquela cruz em nosso lugar, fazendo-se maldito em nosso lugar, levando nossas doenças, nossas enfermidades, nossas transgressões, as nossas dores. Te louvo por Jesus, Senhor. Agradeço, meu Deus, pelo grande presente que o Senhor nos deu, Jesus por nós. E todos os que estão aqui ouvindo esse podcast, estão aqui conosco, te peço a tua bênção. Aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor. Sim. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Se manifeste a eles e mostra a tua glória em nome do Senhor Jesus. Curando enfermidades, Senhor. Solucionando problemas gravíssimos. O Senhor é a nossa resposta.
Senhor é quem confiamos. Por isso nós te louvamos, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Pastor, foi ótimo estar com o senhor aqui. Amém, Deus abençoe e até uma próxima. E eu quero dizer para você, se essa conversa falou no seu coração, curte aí, compartilhe e Deus tem algo especial para você. Fique com Deus e até a próxima quinta-feira em nome de Jesus. Amém.